Mas acima de tudo são ferramentas, né? São ferramentas, né? Acima de tudo está a palavra de Deus, né? É por isso que eu insisto tu até usou o exemplo dos dois, o apóstolo Paulo e ele, porque a gente precisa ter experiências com Deus, né? Usou de forma muito, como que eu posso dizer assim, foi perfeita a colocação na questão da teologia e da experiência com Deus. Está sendo separado isso. Está sendo separado, sabe? É só aquelas as experiências, e se deixa... Eu entendo que quando se foca demais só na experiência, alguma coisa é deixado de lado. Ou se foca no método, né? Ou no método. Ah, deu certo em tal lugar, vamos aplicar aqui, tem que ser um método e tal, e vai dar certo. Cara, tá aí, daí beleza. E o Espírito Santo não precisa daí na igreja. Não precisa. Porque a partir do momento que eu tenho experiência, aquela experiência, ela precisa somar no reino de Deus. Se eu tenho eu sou um cara que eu tenho experiências com Cristo, com o Espírito Santo toda semana. Mas se aquilo ali não está honrando o reino de Deus, ou não está, ou aquilo ali não gera nenhuma obra em benefício do reino de Deus, eu não sei se isso é razoável eu ter. Daqui a pouco eu estou falando algo que eu tô jogando aqui, entende? É como pode ser uma pergunta de alguém que tá nos assistindo. Eu creio que assim, nós como, né, Deus nos abençoou com dons, né, com habilidades, com dons naturais, com dons espirituais. Deus nos colocou como mordomo das coisas que são dele. Cara, você pode ter certeza, né, você tá aqui, né, para viver para a glória de Deus, para ser luz. E para, né, automaticamente, para você glorificando a Deus, você vai abençoar outras pessoas. Cara, tu usar só para ter o crescimento, tu usar para somente tu ter experiências e tal, para outras pessoas enxergarem como você é espiritual, me desculpe, amado, você está muito longe do que a palavra de Deus diz. Está muito, mas porque muito longe. No primeiro desafio, não sei se não vai ser desencorajado. Vai ser desencorajado porque e daí tu enxerga o ego também, esses né? caras, eles... Tem que ser peitudo corajoso. Eu não sei, eu começo a ler as histórias deles e começo o que esses caras abriram mão sobre sabe, abrir mão de tanta coisa, entregar assim, a própria vida por amor a Cristo, por amor por renunciar a coisas. Eu acredito assim, isso não foi dado para todos, né? Não, com certeza não. Com certeza não. Tem alguns que vão morrer pela sua fé, como tiveram aí, né? Sim. Pessoas que morreram, nós falamos aí do John Hus, falamos do Wycliffe. Dom de martírio, né? Do Tyndale, entre outros. Hoje continua acontecendo aí no mundo muito islâmico, lugar né? no mundo, no mundo islâmico, né? Ontem postei, cara, no Face um vídeo. Eu chorei feito criança, cara, assistindo aquele vídeo. Um pastor contando lá a respeito de um jovem, 16 anos de idade, cara, preso porque havia falado de Jesus para uma pessoa, para um outro menino de 16 anos no colégio. Ele foi preso e esse outro menino que se converteu morreu, porque na lei diz que quem se converte é morto, então mataram ele, né? Mas a lei não diz nada quanto a quem prega, então não puderam matar o cara, mas mantiveram ele preso. Assista o vídeo lá, tá na minha página no Face, muito legal. Mas isso não foi dado para todos. Agora, existe uma coisa, sim, que foi dada para todos. O Thiago fala às vezes que tem uma promessa lá que não precisa nem tu tomar posse, né? Que é... do mundo tereis aflições. Agora, tem uma determinância também lá. Na Bíblia tem uma ordenança que a gente vai ser cobrado por ela. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Isso não é para um só. Isso é para todo mundo. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Eu botei lá...
me senti, ontem, quando eu assisti aquele vídeo, me senti uma porcaria, com perdão da palavra, uma porcaria de cristão, cara, uma porcaria de evangelista. Ontem eu, não sei que dia você está assistindo esse programa, nós estamos gravando hoje aqui dia 26 de setembro, né? Como são 5 programas, você pode estar assistindo isso aí mais pra frente. Mas ontem, então dia 25 de setembro, né? Hoje é 26, tô certo? Isso. Ontem, 25, eu tava trabalhando, peguei uma passageira, eu faço Uber, né? Peguei uma passageira em Porto Alegre para levar num determinado local e essa pessoa me disse uma coisa assim: a nossa vida precisa estar na mão de Deus. Ela falou para mim. E aí eu repeti para ela a frase, nós estávamos falando a respeito de pandemia, eu repeti para ela a frase dita por Sadraque, Mesaque e Abednego, de sábado ó rei, que se Deus quiser ele nos livra e se ele não quiser ele não vai deixar de ser Deus. Daí ela se sentiu bem impactada assim com a frase e eu disse para ela: a senhora conhece a história? E ela falou: não conheço. Aí nós começamos a conversar, falei um pouco para ela a respeito da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, do que havia acontecido, por que eles haviam dito aquela frase. Aí conversamos, falamos um pouco a respeito do amor de Deus, falei um pouco do amor de Jesus para a vida dela. E como sempre, né, Tiago, eu sei certeza que o Tiago também, o pastor Jeff também gosta, o Ramon, de falar de Jesus para as pessoas. Eu saí dali assim, cara, sabe? Bem. Bem, cara, porque eu fiz aquilo. Bem. Daí veio aquele vídeo. Daí o cara tava preso. E aí o cara falou pra ele assim: vem cá, tchê, será que ele não vai negar? E o cara disse assim: ele já converteu outras 128 pessoas lá na cadeia. Pois é. Ele não vai falar, ele não vai parar de falar. Não vai, né? Ele não vai parar de falar nunca. Ele vai ficar continuar preso. falando, ele vai ficar preso. Tá, não é pra todos. Agora, tem que falar. Tem que falar. Se a oportunidade que a gente tiver, Tem que aproveitar. tem que aproveitar onde estivermos, né? Né? Deixa eu... A tempo e fora de tempo. Claro que aqui a gente tem que ter sabedoria, né? Por exemplo, tu foi contratado pela tua empresa não para falar de Jesus para os teus clientes. A gente tem que ter sabedoria para fazer as coisas. Sim, até porque em nesse determinado sentido, sim. momento, né? Até porque se tu estiver numa determinada ocasião, que tu vai pegar né? Tu vai fazer com que o cara Tu tá dando mau testemunho, inclusive. mau testemunho e que o cara não goste daquilo que ele está escutando, não queira, É. né? Então, né? Acho que todo mundo aqui tem conhece quem não é cristão, quem estava, né? Quem era cristão e está afastado, todo mundo tem parente, colega de trabalho, colega de escola, né? Mas eu vejo assim, tem um tempo certo também, né? Tem situações exatas, né? Que eu realmente creio que aquela palavra que você vai falar, que aquilo vai atingir como um raio na pessoa, né? Então, a gente tem que orar para que Deus dê a oportunidade para que seja, né, o tempo de Deus, aquele tempo exato. Não temos que falar tempo e fora de tempo, né? Mas Sim. a gente também tem que ser sábio, como a Bíblia também fala, para a gente ser E sábio. aí que é importante essas experiências com Exato, Deus. né? A gente ser sábio para que, cara, naquele momento, assim, ó, que o cara tá enfrentando ali, sei lá, um problema no casamento e tu vai e tu dá a direção certa, sabe? Então, aquilo ali vai impactar o cara, entendeu? Do que tu simplesmente pegar, o cara tá afastado da igreja, cara, tu sabe que tu vai pro inferno, né? Simplesmente assim, tu vai acabar com o cara, né? O cara é um soldado ferido, tu vai dar um tiro na cabeça Eu do cara. li um livro chamado Milagre no Corredor da Morte. Aham. Indico, viu? Já que o pastor Jeff é um livro testemunhal, é uma história verídica. E o rapaz, ele havia sido condenado a pena de morte. Ele ia ser morto naquela tarde, ele ia ser morto na câmara de gás, não me falha a memória. Não lembro agora se é câmara de gás ou cadeira elétrica, mas ele ia ser morto naquela tarde. E aí um pastor foi lá conversar com ele e o pastor disse pra ele assim: cara, ou tu aceita Jesus, ou tu vai pro inferno. Agora, não são todas as vezes que a gente vai falar isso, cara. Claro, O essa é cara uma ia situação- morrer, o cara ia morrer em 2 horas. daí ele ia... A questão, às vezes tem situações em hosptais, né? Que é chamado e, eu tenho e um precisa testemunho. trazer a... Eu tenho testemunho do meu avô, né? Que eu já contei pra vocês. Tenho testemunho do meu avô, que ele não era cristão,
Tava mal, às portas de morrer. E, cara, ele deu aquela melhoradinha antes da morte. E daí, né, falando, né, com meu tio lá, que era, né, era genro dele, ele falou, cara, agora é a hora da gente pregar, porque é a melhoradinha antes dele morrer. E ele foi, né, foi pregado o evangelho para ele, perguntado dias depois, não, Jesus é meu amigo. Ele entendeu, cara. Jesus é meu amigo. Daí eu falo assim que a gente entende, né, quando lê a passagem, cara. E a gente não falou isso para ele, né, que já não vos chamo servos, mas amigos, né? E ele falou, não, Jesus é meu amigo. Voltou para casa, um dia depois, faleceu. Mas faleceu com Jesus, né? Então a melhorar, né, era aquele ponto, cara, né? Que a gente pregou a palavra para ele e ela atingiu o coração dele. E ele compreendeu. A minha mãe teve hospitalizada uma vez, fazem 12 para 13 anos isso. Minha mãe teve hospitalizada, minha mãe estava mal. Os médicos não nos deram muita expectativa. Tava todo mundo muito preocupado. E eu falei para meus irmãos assim, orando a Deus, Deus me deu um sentimento, né? Não sou muito fã desse negócio de Deus me falou, né? Mas Deus me deu o sentimento de que não ia acontecer nada com a minha mãe. Eu disse para meus irmãos, não, vocês não se preocupem que não vai acontecer nada com a mãe. Deus tem acalmado meu coração e tem me dito isso. Não vai acontecer nada com a mãe. E não aconteceu de fato, minha mãe está viva até hoje, né? Mas lá no hospital, o dia que eu cheguei, um dia para visitar minha mãe na UTI, tava minha mãe e meu pai. Eu falei para eles assim, eu preciso ter uma conversa com vocês. E aí, eu falei isso por causa da minha mãe. Mesmo eu tendo aquele sentimento, eu falei isso para minha mãe. Eu preciso ter uma conversa com vocês. E eu não vou conversar com vocês como filho. Eu quero conversar com vocês como pastor, eu disse para eles. Embora não fosse pastor na época ainda, né? Na igreja onde eu estava eu não era pastor, eu era evangelista. Mais ou menos a mesma tarefa, assim, embora o evangelista não pastorei. E eu disse para eles, eu quero falar com vocês como pastor. Daí eu falei algumas coisas com meu pai e com a minha mãe ali, especificamente com a minha mãe. E, cara, 6 meses depois daquilo, meu pai morreu. Meu pai estava bem. 6 meses depois daquilo, ele morreu do nada, assim, tipo, ele ficou doente e 30 dias depois ele morreu. Mas Deus deu aquele momento ali específico para que nós pudéssemos conversar, e eu fui duro com eles como pastor, porque eu não estava falando como filho, eu fui duro com eles. Uma das coisas que eu disse para eles é que ninguém anda em dia de chuva fora do guarda-chuva sem se molhar. Se tu não quer te molhar, tu tem que estar embaixo do guarda-chuva. Ninguém anda nessa vida longe da mão de Deus e vai querer pedir proteção de Deus sobre a vida. Se tu quer proteção de Deus, tu tem que estar debaixo da potente e poderosa mão de Deus. E aí, foi pro pai, não foi pra mãe que aquilo foi feito, entendeu? A tempo e fora de tempo. É. Eu achei que eu estava conversando com a minha mãe. Tá falando do teu meu pai, nesse meio tempo, aceita Jesus. Meu pai se batiza. Meu pai começa a frequentar a igreja. Meu pai tem um encontro verdadeiro com Cristo. E meu pai vem a falecer numa terça-feira pela madrugada, creio eu, salvo na presença de Deus hoje. São essas coisas que, esses relatos e relatos históricos, e é por isso que eu estou insistindo, né, nós estamos insistindo nesse seminário, nesse curso, nesse aulão, como quiser chamar, porque isso vai, além de trazer um conhecimento, vai confrontar, vai trazer um comprometimento, mas se nós aceitarmos, se for aceito o desafio, vai beneficiar o reino de Deus através da tua vida. Imagina alguém contar a tua história daqui a alguns anos, né, centenas de anos, se Jesus não voltar, contar a história daquilo que a gente fez no nosso bairro, na nossa cidade, sabe? Tantos outros, isso eu não me refiro que eu vou servir a Deus para ser conhecido, para que escrevam um livro sobre mim, ou que façam um filme, né, uma série sobre mim. Não, para que o reino de Deus seja exaltado. Tem muitos e muitos que estão sendo exaltados, serão exaltados só no reino de Deus,
reconhecimento zero, né, em relação a homens. Mas eu penso que essa era a grande questão desses reformadores, e não só os reformadores, mas homens, mulheres, pastores, evangelistas, pessoas que vieram, que por causa deles, irmãos, irmãs, pais, mães, que a palavra chegou até nós, ou chegou até pessoas, por causa desse esforço, dessa dedicação, de entender que eles não conseguem viver sozinhos, mas outras pessoas também não conseguem. Sabe? Então eu pego a história de um Martin, porque a gente não pegou um nível baixo, né? A gente pegou a história de Lutero aqui, então a gente pega exemplos como esses, ter o peito de escrever, teoricamente, 95 teses, sabe? E colocar isso aqui é o meu protesto, eu não aceito, a palavra de Deus não diz isso, sabe? Mas como que eu vou protestar de algo que estão mentindo sobre a palavra de Deus, se eu não conheço a palavra de Deus? Sabe? Eu preciso ser... eu tenho que ter as minhas ideias, os meus ideais. Eu tenho que... Nada pode cativar o meu pensamento, né? Ninguém, nenhuma ideia. Mas eu preciso conhecer. Porque se eu não tiver na palavra de Deus, eu estou baseado em quê? Né? E eu estou baseado em ideias humanas. E maldito o homem que confia no homem. Maldito eu que confio em mim. Então, eu tenho que estar baseada... a gente começou a conversa lá no primeiro episódio, foi que apesar das motivações, das linhas de pensamentos, as linhas teológicas serem diferentes desses homens, mas algo convergia, que era o quê? As Escrituras. Algo... nada não fugia da palavra de Deus em relação a Cristo. E esses homens sabiam que a capacidade de transformação de uma sociedade, né, através da Bíblia, né? Por isso que eles lutaram tanto para que cada família, cada casa tivesse uma cópia de uma Bíblia, né? Por isso eles morreram, por isso eles correram, né, tanto, se esconderam, né? E para que eu e você, né, podemos ter a nossa... Para que nós... foi bem legal isso que tu falou agora, essa última frase. Eles lutaram, sofreram para que cada família tivesse na sua casa, porque eu e minha casa precisamos servir ao Senhor. Amém. Né? Não é algo isolado. Sabe que eu conheci um rapaz uma vez que ele gostava de tomar uma cana, né? Pife. Tomava um... Caldo de cana? Não, pinga. Feito de cana, mas é outra. Etílico. E aí uma vez ele pediu pro filho dele buscar uma pinga pra ele lá na venda. É vender coisa de velho, né? Foi lá buscar uma pinga na venda pra ele e chegou lá. O guri pediu uma garrafa de cachaça, uma meia de cana, né? Que é a garrafa tem 600 ml, já contei isso aqui na igreja. A garrafa tem 600 ml e uma garrafa de Pepsi Cola tem 300. Então é uma meia de cana, uma garrafa de Pepsi Cola. Metade da garrafa. Uma meia de cana aí. Eu trabalhei em boteco muito tempo, eu sei dessas coisas aí. E aí o botequeiro ali, rapaz, procurou um negócio pra tapar aquela garrafa, não encontrou. E aí tinha uma Bíblia assim, rapaz. E aí ele arrancou umas folhas daquela Bíblia, fez uma bucha e tapou a garrafa de Pepsi Cola da cachaça do cara. E aí o cara foi pra casa. E gente, esse negócio que eu tô contando pra vocês é um fato, é verídico isso. O cara foi pra casa, o menino foi pra casa com a garrafa de cana lá e deu pro pai. O pai dele pegou aquela garrafa de cana. E aí daqui a pouco o pai dele se levantou e saiu. Foi no boteco. E aí o homem entra lá no boteco e o cara do boteco pergunta pra ele assim: pô, mas já tomou toda a pinga? Não, cara, eu não vim comprar pinga, eu vim pedir pra ti se tu me dá o resto daquele livro que tu fechou a garrafa, porque eu comecei a ler aquilo e gostei. E eu queria ver se tu me dá... E aí o cara deu o resto do livro pra ele e ele começou a ler e a vida dele mudou ali, cara. A vida da família dele mudou com a leitura da palavra de Deus, porque algumas folhas fecharam uma garrafa de cachaça. Que loucura. São mistérios do Senhor, né? São coisas do Deus que nós servimos. São as experiências. Experiências. O Evangelho também
são as experiências. Gente, obrigado por nos acompanhar esses períodos aí, esses episódios aí do nosso quebra-cabeça em relação à reforma, mas eu acho que a gente abrangeu assuntos, alargou as nossas estacas, né? E a nossa tenda. E eu creio que foi bastante produtivo, né? E vai nos levar a entender todo o sacrifício até aqui e aquilo que nós temos que fazer a partir daqui, né? Dia 31 de outubro, na parte da tarde, vamos confirmar o horário, mas a princípio a partir das 2 horas nós vamos estar fazendo então esse seminário, esse aulão, né? Trazer esse conhecimento para que você também possa usar isso em benefício do reino e em benefício da sua própria vida. Então, seja abençoado, que Deus te abençoe. Não esqueça de nos acompanhar nas redes ali, da igreja no YouTube e no Face, né, TDA Sapiranga, e no Instagram, quebra-cabeça, TDA quebra-cabeça no Instagram. Tá bem? Coloca aí dúvidas, perguntas, o que você precisar. A gente quer beneficiar o reino de Deus, beneficiando a tua vida. O importante é lembrar que lá no seminário a gente não vai falar sobre história, a gente vai falar sobre experiências. Isso aí. Mais ou menos dentro daquilo que o que a gente, como que a gente terminou esse último episódio aqui. Isso aí. Certo? Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo programa. Até mais. Até mais. Deus abençoe.